Durante sessão do plenário do Senado, em que o senador ministro Flávio Dino se pronunciou longamente, o senador Plínio Valério, ao ocupar a tribuna, respondeu ao futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, rebatendo a acusação de ser admirador do governo chinês, que lhe foi atribuída por ele ter discordado de Dino, e lembrou: temos muitas coisas a ponderar e uma delas, principalmente, é o respeito, que só é bom quando é mútuo, e a liberdade, que só funciona quando é para todos. O senador afirmou: normalmente, nas guerras, cabe o gesto de paz a quem vence, a quem venceu a guerra ou a quem está batendo. E no momento, quem está batendo é o Supremo Tribunal Federal, e quem está apanhando é o povo, e quem está envergonhado é o Senado. Plínio Valério rebateu ainda as alegações de Dino, que justificou atitudes de ministros do Supremo brasileiro com descrições do Supremo americano. O senador disse: eu não sei, eu não conheço muito, mas eu duvido que lá os ministros deem entrevista, dando opinião do que pensam sobre o que vão julgar. Eu duvido que lá tenha ministro do Supremo cuja esposa tenha ação no Supremo Tribunal Federal. Eu duvido que lá tenha algum ministro que denuncia, julga e condena. Eu duvido também muito que lá os ministros sejam cúmplices do executivo. E a gente vê aqui setores do governo dizendo: mas nós vamos recorrer porque lá vão modificar. O senador lembrou: eu chamei tempos atrás, em 2019, as decisões do Supremo de jurisprudência flutuante, porque mudam ao sabor da maré. O senador deu alguns exemplos e explicou como o Supremo brasileiro tem se imiscuído nas atribuições de outros poderes. A gente faz leis aqui e o Supremo se lixa para as nossas leis. O Supremo, há muito, senador Dino, ainda não ministro, está legislando. Mas está legislando porque nós permitimos, porque os senadores permitiram. E a sua fala é pertinente quando diz que o Senado... Porque às vezes a gente fala que o Senado tem obrigação de fazer. Tem sim. Aqui eu represento o povo. Aqui eu estou respaldado por quase 1 milhão de votos. Eu pergunto: quantos votos teve Alexandre de Moraes, a não ser na sabatina, e depois acertados aqui? Mas está legislando. É a mesma coisa de se eu fosse julgar e proferir a sentença. É invasão de prerrogativa, e eles invadiram. Plínio Valério respondeu ainda às declarações de Dino de que o impeachment de um ministro do Supremo seria indesejável. Ele disse: a população quer e pensa isto, que a gente coloque, pelo menos chame, que a gente transmita para o brasileiro e para a brasileira que há uma instituição que os representa, há uma instituição que não teme o Supremo Tribunal Federal, há senadores que não têm por que não falar dos maus ministros. A instituição é boa, claro. Pregar contra a instituição é um crime, mas aqui não se trata da instituição. Trata-se de elementos que comprometem a instituição. O senador questionou por que o presidente da Casa impede a tramitação dos pedidos de impeachment. Ele lembrou: existe aqui um pedido de impeachment assinado por mais de 2 milhões de brasileiros. Portanto, não é uma parcela pequena. Quando a gente fala do remédio amargo, ninguém fala com prazer, a gente fala como necessidade. Eu estaria traindo aqueles que me colocaram aqui se eu não opinasse aquilo que eles pensam e querem. Plínio Valério acrescentou: quando a gente prega aqui o remédio amargo é porque se torna necessário. A população brasileira já não acredita mais em nós, na gente. E o Senado é a única instituição que pode sim fazer alguma coisa. O senador apontou que outro exemplo de desrespeito do Supremo ao Congresso foi a criação de uma comissão para atualizar a lei do impeachment e blindar os ministros, sem a participação de um único representante eleito pelo povo. Ele lembrou
que há uma lei em vigor no momento, que não foi revogada pela Comissão de Não Legisladores. Plínio Valério disse: e o que está em vigor, eu vou ler aqui para a população brasileira, o que está em vigor é isto aqui, em relação aos ministros, em relação ao pedido de impeachment. Quando você está litigando ou vai julgar uma situação na qual você tem interesse, ou pessoas que têm interesse estão ligadas com você, quando você muda seu voto sem que tenha havido um processo com esse pedido para mudança, quando você se comporta como uma pessoa comum, porque o ministro do Supremo não é uma pessoa comum que tem o direito de fazer besteira. Eu, como senador, não tenho o direito de botar meu carro numa calçada, de furar um sinal amarelo, que como cidadão talvez eu fizesse, mas não seria cobrado e não daria o exemplo. Plínio Valério ponderou: só haverá paz neste país quando ministros do Supremo Tribunal Federal, que se julgam semideuses, entenderem que não o são. Quando eles acenarem com um gesto de paz, de humildade, que querem a nossa participação e que nos respeitam, porque eles não nos respeitam. Não nos respeitam. E eu tenho que ser respeitado como senador da República. Mas isso só vai acontecer se eu exigir esse respeito. Eu exijo, sim, esse respeito. Eu pondero, eu critico e eu faço tudo isso em nome da população que me elegeu. Após uma parte do senador Eduardo Girão, que reforçou o pedido pela tramitação dos processos de impeachment e lembrou que o Senado tem deveres constitucionais, o senador Plínio Valério prosseguiu explicando as causas de impeachment de ministros. Ele disse: é o quarto dos 5 quesitos que podem impeachar um ministro. O quarto, ser patentemente desidioso no cumprimento do dever do cargo. O ministro que menos tem pedido de vista aí tem 3, 4 anos, mas há um que tem 12 anos com pedido de vista, sem contar as decisões monocráticas que nos afrontam e desrespeitam. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 31 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Todos os dias, senadoras, senadora, quando amanhece e anoitece, eu agradeço a Deus a bênção de estar senador.
porque nos dá a oportunidade de responder, de dar opiniões e, acima de tudo, trazer a opinião, o desejo, o sonho, a esperança daqueles que nos elegeram. E quem vai falar agora é o senador amazonense, não é o admirador do governo chinês, como o senador Flávio Dino me colocou há pouco, como admirador do governo chinês. Tem muitas coisas a ponderar, e uma delas principalmente é: o respeito só é bom quando é mútuo, e a liberdade só funciona quando é para todos. Normalmente nas guerras cabe o gesto de paz a quem vence, a quem venceu a guerra ou a quem está batendo. E no momento, quem está batendo é o Supremo Tribunal Federal. E quem está apanhando é o povo. E quem está envergonhado é o Senado. Portanto, um gesto de paz deveria vir no momento vencedor. Há muito, senador Dino, e é bom, eu estou falando com o senador Dino, ainda bem, porque se eu estivesse falando com o ministro, eu estava triste de ver esse tipo de pensamento, mas no parlamento é legal. O senhor tem razão quando disse que esse debate aqui, essa troca de ideias é boa demais, prazerosa, por sinal. Quando o senhor compara o governo ao Supremo Tribunal Brasileiro dos Estados Unidos, eu pensei que era o brasileiro mesmo. Eu não sei, eu não conheço muito, né, mas eu duvido que lá os ministros deem entrevista dando opinião do que pensam sobre o que vão julgar. Eu duvido que lá tenha ministro do Supremo cuja esposa tem ação no Supremo Tribunal Federal. Eu duvido que lá tenha algum ministro que denuncia, julga e condena. Eu duvido também, muito de lá, que os ministros sejam cúmplices do Executivo. E a gente vê aqui setores do governo dizendo: não, mas nós vamos recorrer porque lá vão modificar. Eu chamei há tempos atrás, em 2019, as decisões do Supremo de jurisprudência flutuante, porque mudam a sabor da maré. E eu lhe dou um exemplo aqui: prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal mudou de opinião 6 vezes. 6 vezes. Da quinta para a sexta foi de poucos meses. Quando você tem uma ministra que diz assim: eu sei que é inconstitucional, mas eu vou votar até dezembro. Quando você tem um ministro que joga na cara apontando o dedo, perdeu o mané. Quando tem um ministro que discute diante de estudantes: ajudamos a derrubar um presidente. Quando você tem ministro que está com pedido de vista há 12 anos e não libera. Quando você tem decisões monocráticas vigentes desrespeitando o colegiado que o senhor tanto fala que decide. Na verdade, o colegiado está decidindo pouco no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei nem por que ainda tem este nome de colegiado, porque pouco se decide ali em nome de um colegiado. Aí fala que o legislativo é quem decide, é quem muda, é quem faz. Nós decidimos que a maconha é proibida. Nós decidimos que o aborto não é permitido. Mas o Supremo chama para si para discutir de novo o assunto de aborto, o assunto de maconha, que já foi decidido aqui. Nós decidimos aqui a validade do marco temporal, mas o Supremo vai decidir se vale ou não. A gente faz leis aqui e o Supremo se lixa para nossas leis. O Supremo há muito, senador Dino, ainda não ministro, está legislando, mas está legislando porque nós permitimos. Porque os senadores permitiu. E a sua fala é pertinente quando diz que o Senado, que a gente às vezes fala que o Senado tem obrigação de fazer. Tem sim. Aqui eu represento o povo. Aqui eu estou respaldado por quase 1 milhão de votos. Eu pergunto, quantos votos teve Alexandre de Moraes, a não ser na sabatina e depois acertado aqui? Mas está legislando. É a mesma coisa se eu fosse julgar e proferir a sentença. É invasão de prerrogativa. E eles invadiram. Em abril de 2000, eu me lembro que era Covid, que eu estava de máscara, eu disse dali para o presidente Rodrigo: presidente Rodrigo, tempestade perfeita está vindo, estão ignorando os pequenos sinais. E os pequenos sinais eram esses desmandos, essas pequenas coisas fazendo o que nós fazemos aqui. E a coisa continuou, o boi passou, a boiada passou também. Quando o senhor fala que é arriscado, que o impeachment, eu concordo, até instituído para não ser usado, a não ser em casos extremos. E nós chegamos a esse caso extremo. Por que eu digo isso? Porque eu ando em Manaus, nas feiras, nas balsas, o que seja, e a população quer e pensa isso.
que a gente coloque, pelo menos chame, que a gente transmita para o brasileiro e para a brasileira que há uma instituição que os representa. Há uma instituição que não teme o Supremo Tribunal Federal. Há senadores que não têm por que não falar dos maus ministros. A instituição é boa, claro. Pregar contra a instituição é um crime. Mas aqui não se trata da instituição. Se trata de elementos que comprometem a instituição. E, senador Flávio Dino, o senhor vai poder perceber, quando chegar lá, das decisões monocráticas que sequer serão levadas ao colegiado para o senhor dar o seu voto. O senhor vai sentir. E a minha esperança, como parlamentar, e o senhor com essa história que tem, de ponderar, e de dizer que é um direito seu de também dar aquela opinião. Portanto, quando a gente prega a necessidade de trazer para esse plenário julgamento, não a leitura, a aceitar ou não pode engavetar. Pega, tem razões. O que é que o jurídico decidiu do Senado? Que não é compatível, que não é pertinente. Abandona. Se for pertinente, que traga para cá. Existe aqui um pedido de impeachment assinado por mais de 2 milhões de brasileiros. Portanto, não é uma parcela pequena. Quando a gente fala do remédio amargo, e ninguém fala com prazer, a gente fala como necessidade. Eu estaria traindo aqueles que me colocaram aqui se eu não opinasse aquilo que eles pensam e querem. Eu disse ao senhor, gostei da conversa, conversamos, seu pai é conterrâneo, conversamos, mas naquele momento não tinha como votar no senhor, porque a população que me elegeu cobrava essa posição. Eu aqui represento essa população. Eu não vou trair. O que não me impede de ser seu amigo, de gostar, de no futuro suas decisões ser seu admirador. Não impede disso. Até porque eu costumo dizer que do Amazonas só vem coisas boas. Portanto, quando a gente prega aqui, Seife, a mim, Girão, quando a gente prega aqui o remédio amargo, é porque se torna necessário. A população brasileira já não acredita mais em nós, na gente. E o Senado é a única instituição que pode sim fazer alguma coisa. E eu vou ler mais uma vez aqui para o brasileiro e para a brasileira a lei que está em vigor. Se é de 1950, tem nada a ver, é a que está virando. Aqui criou-se uma bancada, sei lá, um grupo de notáveis. E eu ponderei e critiquei o presidente por isso. Presidida pelo ministro Lewandowski, secretariado pela assessora dele. E os senadores não participaram. É uma afronta e é um desrespeito. Nós dizemos isso aqui. Aqueles 3 ali ponderaram e eu também. E o que está em vigor, eu vou ler aqui para a população brasileira, o que está em vigor é isso aqui, em relação aos ministros, em relação ao pedido de impeachment. Quando você está litigando ou vai julgar uma situação na qual você tem interesse ou pessoas que têm interesse estão ligadas com você. Quando você muda de voto sem que tenha havido um processo com esse pedido para mudança. Quando você se comporta como uma pessoa comum, porque o ministro Supremo não é uma pessoa comum que tem o direito de fazer besteira. Eu, como senador, não tenho o direito de botar meu carro numa calçada, de furar um sinal amarelo, que como cidadão talvez eu o fizesse, mas não seria cobrado e não daria o exemplo. Portanto, só haverá paz neste país quando ministros do Supremo Tribunal Federal que se julgam semideuses entenderem que não são. Quando eles acenarem com um gesto de paz, de humildade, de que querem a nossa participação, de que nos respeitam, porque eles não nos respeitam. Não nos respeitam. E eu tenho que ser respeitado como senador da República, mas isso só vai acontecer, Girão, se eu exigir esse respeito. E 2 minutos eu encerro, obrigado. Eu exijo sim esse respeito. Eu pondero, eu critico e faço tudo isso em nome da população que me elegeu. Eu agradeço a Deus todos os dias. Aqui eu estou falando por milhões de pessoas. Eu não vou fulanizar e poderia, mas estou desabafando em nome de milhões de pessoas. Senador Girão, quer uma parte? Eu consigo encerrar. Eu gostaria de uma parte, rapidamente, senhor presidente. Quero lhe cumprimentar, senador Plínio Valério, pela sua coragem e pela sua coerência. O senhor, desde o dia que chegou aqui, de forma muito respeitosa, porque todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal é um pilar da democracia. Sempre deixamos muito claro a importância da corte do nosso país, mas o que a gente tem visto em alguns ministros do Supremo, que diga-se de passagem, são alguns, não todos,
mas avanços, desrespeitos de um poder em cima do outro, esmagando. E aí, nós estamos nos 200 anos do Senado Federal, é bicentenária, é responsabilidade. Eu acho que é uma data histórica, não por acaso nós estamos aqui, e eu agradeço a Deus em poder servir com todas as minhas limitações e imperfeições dessa casa. Mas, senador Plínio Valério, se é dever nosso analisar pedido de impeachment, se está numa prerrogativa nossa, e nós estamos aí com 60 pelo menos, com robustez, porque circulou entre todos nós o material, nós temos que responder à sociedade cumprindo o nosso papel, o nosso dever. Presidente Rodrigo, se me der um minuto apenas. Vocês não desejam fazer uso da palavra? Daqui a pouco. Mas é porque já terminou o tempo, nós temos outros oradores. Para concluir, senador Girão. Para concluir, senador Plínio Valério, então eu quero cumprimentar a sua colocação de forma muito serena, muito firme, coerente, e dizer que nós estamos juntos. Nós estamos juntos para o que der e vier, porque no Brasil hoje, infelizmente, nós não vemos uma democracia. Não adianta a gente fazer falas bonitas e fazer parte de um teatro. Eu não vim fazer parte de teatro. Eu vim aqui trazer, cumprir a Constituição e fazer o meu dever. Porque o povo do Ceará, eu deixei claro para os cearenses que a gente vinha aqui trabalhar pela liberdade, trabalhar pela defesa de valores, de princípios da vida, da família, contra as drogas, e o que a gente está vendo é um poder que não deveria legislar, está legislando o tempo todo. Então que Deus lhe abençoe, muita paz, nós estamos juntos. Eu encerro, presidente Rodrigo, citando só... Senador Plínio Valério, para concluir. É o quarto dos 5 quesitos que pode empichar o ministro. O quarto, ser patentemente decidioso no cumprimento do dever e do cargo. O ministro que menos tem pedido de vista aí tem 3, 4 anos, mas há um que tem 12 anos com pedido de vista, sem contar as decisões monocráticas que nos afrontam e desrespeitam. Obrigado. Obrigado, senador Plínio Valério.